na tua opinião, alguma mísera chance do Senado barrar essa indicação ou são favas contadas já? Tudo indica que são favas contadas. É difícil a gente conceber que vai haver toda uma reviravolta, mas a esperança aí do pessoal é a última que morre. Eu sou mais realista aí, eu sempre trabalho para expor a sujeira, os movimentos que eu considero completamente absurdos, mas eu me preparo já para o pior cenário, já estava preparado para isso. O serviço jurídico que o Cristiano Zanin e o escritório dele prestou para o Lula e para a campanha do PT chega quase à ordem de 3 milhões de reais em honorários, né? O princípio da impessoalidade... 2,9 milhões de reais. O princípio da impessoalidade ainda existe no Brasil ou é só uma mera ficção? Não, a indicação viola completamente o princípio da impessoalidade, mas o sistema não está nem aí, né? Uma vez eu escrevi no Estadão um artigo Dom Pedro II contra Lula Bolsonaro, uma coisa assim. Eu gosto dos títulos. Porque eu costumo trazer esse pessoal da antiga, né? Lima Barreto e tal. E aí eu citei o Erasmo de Roterdã, que tinha uma frase que ele falava, não vou me lembrar agora a formulação exata, mas onde você tem magistrados honestos, onde você tem o príncipe honesto, porque era o regime naquela época, você não precisa de muitas leis. Uhum. Agora, se você não tem isso, não há lei que dê conta. Porque a lei está lá, eles atropelam. É o que aconteceu agora, por exemplo, na cassação do ex-procurador e deputado federal até o momento, né, cassação do mandato dele de deputado federal, Deltan Dallagnol. A lei está lá. Ela prevê que o Deltan Dallagnol, como qualquer outro agente do Ministério Público ou magistrado, eles podem pedir exoneração e manter a elegibilidade se não houver procedimento administrativo disciplinar aberto, que é o chamado PAD, né, que são as iniciais, procedimento administrativo disciplinar aberto. Não havia quando Deltan Dallagnol pediu a exoneração. Expectativa de PAD, né? Portanto, a elegibilidade dele, de acordo com a lei, ela estava garantida. Uhum. Mas aí, não interessa a lei, se eles querem caçar. Aí eles pegam, assim, por analogia, uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, num outro caso, envolvendo um outro indivíduo que pediu para sair, para poder concorrer numa disputa interna de tribunal e tal. Aí se considerou fraude à lei. Olha, quem contornou a lei não foi o Dallagnol, foram os ministros, para caçar o mandato dele. Quer dizer, o cidadão ele precisa se guiar por aquilo que está escrito e que foi consolidado pelo Poder Legislativo. Se os membros do tribunal eles querem legislar e ainda mais punir legislando ao mesmo tempo, que já é um passo adiante, né? Eles precisam sair da sua função e se candidatar a deputado ou senador. Mas eles caçam quem faz isso, né? Em vez deles próprios fazerem. Antes da gente começar a nossa entrevista aqui hoje, nosso papo, seja lá qual alcunha vocês queiram dar, mas eu comentei contigo, né? A inversão de valores está escancarada como nunca, né? O esculhambação generalizada, a sensação de impotência do cidadão médio vendo esse tipo de malabarismo jurídico, essas piruetas processuais para poder acabar viabilizando esse tipo de perseguição, né? Eu, como bacharel em direito que sou, Felipe, eu fico perguntando, é absolutamente inútil você passar aqueles 5 anos aprendendo as nuances e todas os códigos nas suas minúcias e na hora do vamos ver, na prática, tudo é completamente descartado a partir de caprichos pessoais. Como é que está a vida para os futuros bacharéis em direito aqui? Vale a pena ou é uma tarefa fútil quase você se formar em direito no Brasil hoje diante da realidade? Olha, eu não sou ter muita esperança, não. Eu trabalho para tentar sanear o ambiente cultural, fazer o possível, a minha parte. Acho que cada um tem que fazer, mesmo quando tudo parece impossível. Então, os estudantes de direito, aquelas pessoas que estão se formando, aquelas recém-formadas, ou aqueles que já têm uma carreira, e até, nesse caso, ficam mais assustados ainda, quando tem alguma dignidade com esse tipo de pirueta, espera-se deles, né? Que ajam de uma maneira diferente, que respeitem aquilo que está escrito na lei, de uma maneira clara, cristalina. É claro que há determinadas questões que podem gerar uma discussão
porque existe margem interpretativa. Por exemplo, existe margem interpretativa no caso da prisão após condenação em segunda instância, tanto que isso foi discutido 4 vezes no Supremo Tribunal Federal. Aí muda para um lado, depois muda para o outro, depois muda para um lado, depois muda para o outro. É claro que no último caso, né, mudou conforme a conveniência do momento. 100%. Quer dizer, muitos políticos poderosos estavam sendo presos, então eles derrubaram a prisão em segunda instância. Agora era para o Supremo discutir? Não, na verdade, era para o parlamento elaborar a lei de uma maneira mais clara. Então isso precisa existir também. Agora o Supremo se meter em tudo, porque o parlamento não clareou as coisas, ou porque eles dizem muitas vezes que o parlamento está omisso. E tem certos pontos, né, aí tem que ver que caso a caso, em que essa omissão, não é uma omissão, é uma decisão de não alterar a legislação, que os parlamentares podem ter. Eles podem não querer alterar a lei sobre drogas, por exemplo, sobre aborto, etc. Agora, isso dá o direito à Suprema Corte de alterar, então, porque os parlamentares do país não alteram, independentemente do que se ache sobre o assunto. Essa é uma discussão frequente sobre um poder interferindo no outro. Mas, voltando ao seu ponto, porque eu vou fazendo aqui um monte de parênteses. Qual era a pergunta original? A gente já vai se perdendo. Se vale a pena fazer... Os estudantes de direito. Não, eu conto, dá um recado aí pra galera. Eu conto com eles para eles respeitarem a separação dos poderes no exercício do seu ofício e não terem um deslumbramento com os tribunais superiores, que boa parte da imprensa chapa branca em termos de sistema, porque existe esse chapabranquismo que é maior do que um governo específico, né? É o que eu chamo do chapabranquismo sistêmico, né? São pessoas deslumbradas com decisões de ministros de tribunais superiores. Ministro de tribunal superior muitas vezes é aliado de político, como a gente está vendo agora, o caso do Cristiano Zanin, que é bom que se diga, é o caso mais descarado, porque é um advogado pessoal. Agora, você já vem aí de todo um histórico de rebaixamento da Suprema Corte do país para indicações de aliados políticos que não têm devido destaque, né? O Ricardo Lewandowski era um vizinho em São Bernardo do Campo da família do Lula. A mãe do Lewandowski era amiga da mãe da Marisa Letícia. Então ele foi nomeado. Dias Toffoli, principalmente ali depois do estouro do escândalo do Mensalão em 2005, vieram ali indicações mais alinhadas. Dias Toffoli, ele subiu na vida por indicação do Lula e do José Dirceu. Ele foi advogado-geral da União, depois ele foi da Casa Civil do José Dirceu no governo Lula e acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal por indicação do Lula. O Lewandowski sempre votou a favor do Lula, o Dias Toffoli 99,9%, 0,1% ele pede perdão e tal. Outro dia estava falando, não, eu condenei o delúbio, mas foi só para poder decidir em relação à dosimetria, porque a gente sabe que ele não tinha culpa. É o Estado de Direito à la carte. Exatamente.